Olá, gente! O nosso podcast irá abordar sobre o H1N1, mais conhecido como gripe suína, ocorrida no ano de 2009. Os integrantes desse trabalho são estudantes do curso de enfermagem Campus Paulo dos Ferros, do sexto período, Anderson Leandro, Emily Souza e eu, João Batista. Iremos abordar a seguir o surgimento da H1N1, o decreto pela OMS, como chegou ao Brasil, os estados mais afetados, cuidados preventivos, vacinação e a quantidade de óbito e o número de contaminados no Brasil e no mundo. Inicialmente, nas primeiras 2 semanas de abril de 2009, os sistemas de vigilância epidemiológica do México e da Califórnia, Estados Unidos, passaram a receber notificação de casos de infecção humana com o vírus da influenza A, ainda não definidos quanto ao subtipo antigênico. Pouco tempo depois, foi possível afirmar que o vírus causador era uma combinação tríplice de vírus da influenza suína, aviária e humana, caracterizado como H1N1. Com o desenvolvimento rápido de PCR para a identificação dessa nova cepa, foi possível confirmar a infecção em pessoas com manifestações clínicas que incluíam tosse, febre com ou sem sintomas constitucionais, irritação na orofaringe, náusea e diarreia. Na segunda quinzena de abril de 2009, a OMS divulgou alerta sobre a nova epidemia e aproximadamente 3 meses depois já havia sido notificado quase 10 mil casos de influenza H1N1, com 79 mortes confirmadas. Seguindo normas internacionalmente aceitas, em 11 de junho de 2009, a OMS declarou que a gripe suína havia alcançado o nível de pandemia. A decisão de passar do nível 5 para o nível 6, o máximo na escala de alerta de pandemias, foi tomada depois que o número de casos aumentou nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul e em outras regiões, e observou-se transmissão sustentada nessas regiões. Assim, o motivo alegado foi a abrangência da doença e não aparentemente peculiaridades do vírus, haja vista a manutenção de baixa letalidade. Até meados de junho de 2009, em alguns dos 79 países que confirmaram o caso, em torno de 2% dos pacientes desenvolveram doença grave, algumas vezes com pneumonias com rápida progressão. Até 6 de julho de 2009, a Organização Mundial de Saúde havia registrado 94.512 casos em 122 países, com 429 mortes, com taxa de letalidade de 0,45%. Em 7 países, a transmissão do H1N1 era considerada sustentada: Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Reino Unido. A maioria dos casos de doença grave ou fatal era acometidos por jovens e adultos de meia idade, previamente saudáveis, sendo, portanto, diferente da influenza sazonal, na qual a mortalidade é mais comum entre crianças, idosos ou pessoas com comorbidades. No Brasil, foram diagnosticadas com H1N1 53.797 e vítimas 2.098, segundo o Instituto de Medicina Tropical. Já no mundo, a quantidade de pessoas contaminadas por H1N1 foram 545,4 mil, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Segundo a OMS, 214 países registraram pessoas contaminadas com H1N1. Na época, o Brasil agiu ativamente no combate à doença e obteve transferência de tecnologia para a produção da vacina em todo o território nacional. Houve uma série de acordos e parcerias com os quais o Complexo Industrial da Saúde se articulou e cresceu no período. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele foi fundamental para efetivar a saúde como um direito universal no Brasil e organizou todas as bases materiais e técnicas para que as vacinas chegassem ao seu destino. O da H1N1 ele não foi homogêneo em todo o território brasileiro. As regiões Sul e Sudeste
elas registraram o maior número de óbitos, que foram diminuindo progressivamente em direção ao Equador. Além disso, as mortes no norte e no nordeste foram mais tardias. Os estados de Roraima e Piauí foram os que apresentaram menos vítimas pela gripe suína. Bom, então para que a gente entenda como é feita a prevenção contra a influenza H1N1, é importante que a gente entenda também como essa doença ela é transmitida. Bem, a influenza H1N1 ela pode ser transmitida da mesma maneira pela qual se transmite as gripes comuns. O vírus ela se dissemina de pessoa a pessoa, especialmente através da tosse e do espirro das pessoas infectadas, e também através do contato com objetos a qual estejam infectados com o vírus. E logo após esse contato com esses objetos, a pessoa leve a mão tanto para a boca ou nariz. Então, a prevenção contra a influenza H1N1 ela segue as mesmas regras recomendadas para qualquer outro tipo de influenza. Então, isso inclui evitar contato muito próximo com pessoas que estejam infectadas, se possível, sempre lavar as mãos com água e sabão, evitar levar as mãos ao rosto e principalmente à boca. Se possível, ter um frasco de álcool em gel para garantir que a mão esteja sempre esterilizada é muito importante. Manter hábitos saudáveis, se alimentar bem, beber bastante água. Outra coisa importante é não compartilhar utensílios de uso pessoal, como toalhas, copos, talheres. E também, caso seja indicado, se as pessoas estejam em locais com muita aglomeração ou muito fechado, utilizar a máscara como forma de evitar de ter contato com gotículas infectadas que possam estar no ar. Mas uma das principais formas e estratégias de prevenção contra a influenza H1N1 é a vacinação, porque ela é capaz de promover uma imunidade durante o período de maior circulação do vírus. Então isso reduz os riscos da forma mais grave da doença e, no geral, a detecção do anticorpos protetores ele se dá entre 2 a 3 semanas após a vacinação. Em média, confere proteção de 6 a 12 meses contra a influenza H1N1, sendo seu pico máximo de anticorpos ele ocorre geralmente entre 4 a 6 semanas após a vacinação. Então, sendo a vacinação uma das principais formas de prevenção contra a influenza H1N1, isso já puxa um gancho para a gente entender como se deu a construção da primeira vacina contra essa influenza. Bem, em 12 de julho de 2009, um dia depois do decreto de pandemia pela OMS, a farmacêutica suíça Novartis ela anunciou que tinha desenvolvido a primeira versão do imunizante contra a nova cepa do H1N1. Tem um desenvolvimento bastante acelerado. Em 3 meses e 3 dias depois, a FDA, que é a Food and Drug Administration, que é uma agência regulatória americana, ela aprovou 4 tipos de vacina contra essa influenza pandêmica. E em outubro de 2009, uma campanha de imunização massiva ela já estava em andamento nos Estados Unidos. Bem, então como o vírus da influenza H1N1, que causa uma doença a qual a medicina ela já tem uma larga experiência de prevenção e tratamento, a vacinação contra a gripe já era uma rotina para muitos países. Os especialistas conseguiram utilizar essa experiência para conter a pandemia com uma relativa rapidez. Já no Brasil, após a chegada da doença em maio de 2009, a qual se concentrou mais a princípio na região sul e sudeste, mas que eventualmente logo se espalhou pelo país, as primeiras vacinas elas começaram a ser desenvolvidas no segundo semestre de 2009. Graças a uma ação rápida do governo, a qual tinha na sua liderança o presidente Lula, houve uma liberação rápida de verba, cerca de 2,1 bilhões de reais, para aquisição de vacinas, insumos, materiais de diagnósticos, equipamentos hospitalares e ampliação do leito de UTI, além também de determinar a ampliação dos turnos nas unidades de saúde. Então, para que houvesse um acesso do país aos imunizantes, o governo ele fechou parcerias com 3 laboratórios: a GlaxoSmithKline, a Symphony Pasteur e a Novartis, que entrou em colaboração com o governo e forneceu insumos para que pudesse ser desenvolvido as vacinas no Instituto Butantan.
A imunização contra a influenza H1N1 pandêmico, ela se iniciou em março de 2010 e tem como principal objetivo era conter uma segunda onda de casos, que ela se iniciou no outono e no inverno, a partir do mês de abril e maio daquele ano. O Ministério da Saúde ela definiu 5 grupos prioritários para vacinação, que era a população indígena, aldeada, as gestantes, as pessoas portadoras de doenças crônicas e crianças de 6 meses até 2 anos, além também dos adultos entre 20 e 39 anos. Então, em apenas 3 meses, o Brasil ele conseguiu vacinar 92 milhões de pessoas, ultrapassando com ampla margem a meta em relação ao público-alvo. Então, graças a essa atitude rápida do governo, pôde-se evitar maiores danos e sobrecarga em relação a esse período pandêmico da influenza H1N1.